A gente falou aqui no off, não tem problema de falar isso, mas sempre me considerei uma pessoa um pouco mais à direita. Mas nunca soube muito bem o porquê. Por conta da criação, meu pai sempre se dizia de direita, então você pega ali aquele como a tua referência, e aí no momento que o Brasil começou a ficar de fato polarizado e haver essas discussões, é onde eu passei a questionar. Por que eu sou de direita? Só porque meu pai é? O que é ser de direita? Foi a primeira vez que eu tive esse questionamento e o debate público estava tomado. Você ia tomar um chopp com um amigo, você não podia sem falar de política. E é nesse momento que eu passei a estudar, comecei a me procurar saber um pouco mais para ter essa segurança. Não, realmente, esquerda é um pouco mais isso, ela é um termo frágil, um termo que não abraça todo o espectro de classificação, mas saí com uma ideia, pô, beleza, sou mais à direita e estou satisfeito por enquanto. Então, adoraria ouvir de você alguma coisa mais material que a gente pudesse ter uma diretriz e pelo menos categorizar de maneira macro esse tipo de linha de pensamento costuma estar mais à esquerda, porque a gente tem ali alguma forma de se localizar num espectro cada vez está mais tridimensional hoje em dia, né? Mas E eu tenho certeza que essa dúvida não é só de Felipe Arraes, né? Eu tenho certeza que a audiência se identifica como sendo ou direita ou esquerda, individualmente, cada um, mas por quê? Né? Pois é. Então vamos tentar agora trazer à luz todos. Talvez eu confunda mais vocês, mas vamos lá. Tudo bem. Vou tentar. Quando a gente fala de esquerda e direita, a gente está falando indiretamente ou diretamente de ideologia. E aí eu vou ter que, antes de qualquer coisa, qualificar o que é essa tal de ideologia. E assim como as categorias esquerda e direita, ideologia não é sobre qualquer ideia. Ideologia não existe em qualquer momento da história. Então, vou dar um exemplo. Reforma e contra-reforma. A gente pode olhar que existiam forças políticas a favor de uma mudança, digamos assim, da estrutura da sociedade da cristandade latina e algumas outras forças políticas dispostas não só a conservar aquele modelo de sociedade, como também até mesmo restaurar alguns elementos enfraquecidos daquela sociedade que estava em crise. É um momento de disputa. Não dá para pegar essas categorias, socialismo, liberalismo, conservadorismo, e olhar para esse contexto dos Habsburgos, né, lutando pela resistência da herança do Sacro Império Romano e dizer, isso é liberalismo, isso é... Não faz sentido. Então, reforçando aqui a primeira parte do nosso podcast, quando a gente fala de ideologia também estamos falando desse mesmo ambiente, do ambiente da formação da organização política da democracia representativa, que em alguns lugares é, digamos, fundamental para o país e outros há tentativas democráticas, né, mais ou menos eficientes, mas enfim, este modelo Estado Nacional, a ideia de divisão dos três poderes, de Estado de Direito, alguns valores como devido processo legal, constitucionalismo, tudo isso se universalizou em alguma medida no mundo inteiro, né? Tendo cada país a sua experiência, tudo bem. Mas, enfim, esses valores políticos, eles se universalizaram de alguma forma, principalmente quando a gente está pensando em Ocidente, né? Então, quando estamos falando de ideologia, nós não estamos falando exatamente de filosofia política. Então, exemplo, o Locke. O Locke, ele não é o liberalismo. O pensamento do Locke é fonte para a formação doutrinária do que a gente conhece por liberalismo. E essa palavra liberalismo, inclusive, ela só existe mesmo no espaço público, essa ideia de identidade liberal, eu sou um liberal, no século XIX. Só que o Locke está no século XVII, então o Locke era um liberal, ele não se dizia liberal. A gente olha hoje para o Locke e diz, ele é um liberal. Mas, na verdade, a rigor, o que nós temos em Locke a fonte, uma das fontes daquilo que depois reconhecemos como tradição ideológica, tradição doutrinária liberal. Então, o que eu devo dizer é que a ideologia, ela é uma espécie de tradição política que se forma, tem como fonte a filosofia política, mas não é a mesma coisa. E muitos no caso, muitos dos pesquisadores, eles vão dizer que, inevitavelmente, a ideologia envolve uma simplificação da filosofia política, né? E a minha posição ideologia, gente, é uma linguagem político-prática. Ou seja, as pessoas, elas têm visões de mundo, elas reconhecem e existem tradições, digamos, teóricas, doutrinárias, sobre como o mundo funciona, sobre qual é a natureza humana, sobre como o mundo deveria ser. Então, a ideologia, ela responde a esse elemento normativo, quem nós somos e também como deveríamos ser, como deveríamos nos organizar. Então, essas tradições ideológicas, elas fazem isso. E essas tradições ideológicas, elas se formam especialmente no século XIX.
Um dos pontos, assim, um dos momentos fundamentais para a compreensão da formação das ideologias é 1848, as tentativas revolucionárias de 1848, que é quando Marx, inclusive, escreve o Manifesto Comunista. O que acontece em 1848? Acontece, vamos dizer assim, a classe burguesa, que é, no caso, quem principalmente está relacionado à tradição liberal, conduzia as mudanças fundamentais da Europa na época. E em 1848, digamos assim, os liberais radicais, e especialmente vertentes que depois ficaram conhecidas como socialismo, eles se tornaram independentes dos partidos burgueses. Por quê? Porque esses partidos, eles estavam em alguma medida, eles entraram em coalizão com algumas forças conservadoras, sendo esses elementos conservadores aqueles que estavam contra os processos revolucionários. O que eu estou querendo dizer com isso? Gente, essas tradições, socialismo, liberalismo, conservadorismo, todas elas estão envolvidas principalmente nessa leitura do século XIX, mas elas estão até hoje na nossa vida. Ideologia tem tanto recorrência, quanto diversidade interna, quanto também se forma no contraste. Ou seja, o liberal, a formação da tradição liberal, ela não acontece isoladamente, ela acontece também em contato na arena política com conservadores, o conservador que com quer socialistas. Ali a permanência daquele status quo, da manutenção Exatamente, daquilo, enquanto o outro quer justamente a mudança, então um precisa do outro. Então, finalizando assim, ideologia é uma doutrina, é uma concepção doutrinária que tem fonte na filosofia política, logicamente, mas que orienta a ação. Ação de quê? Ação de indivíduos, obviamente, no ambiente democrático, e especialmente dos partidos. Essa orientação de ação forma agendas. Essas agendas, por exemplo, elas vão dizer como as coisas devem ser e vão conduzir a ação política às tomadas de decisão. Então, eu tento trazer a ideologia para um sentido mais neutro, entre aspas. Por quê? Porque, geralmente, quando a gente fala em ideologia, a gente está falando quase como se fosse uma ilusão, como se fosse uma falsa consciência. Isso, inclusive, vem da própria tradição marxista. O Marx, ele não queria fazer uma ideologia. O Marx, ele queria estabelecer um método científico que fosse o centro de demarcação entre o que é ciência e o que é ideologia. Sendo ideologia, portanto, ideologia era o outro. Era, principalmente, a filosofia política burguesa, a filosofia política liberal. Então, hoje, eu acho que é mais adequado, é mais honesto a gente entender que é um tanto inevitável todos nós ter alguma influência de tradições ideológicas que às vezes a gente nem mesmo sabe muito bem qual é. Não é preciso, por exemplo, ler o Capital para, em alguma medida, se identificar com alguns propósitos deste tipo específico de socialismo. Não é preciso ler Adam Smith para, por exemplo, se entender um liberal. E a formação da identidade desse indivíduo no mundo contemporâneo vai estar muito ligada a se reconhecer ideologicamente. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas envolve muito, quando tu diz assim, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou por causa do meu pai. Ou seja, a formação do cidadão no espaço público envolve ele reconhecer no que ele acredita, quem ele é, quais são as prioridades dele. E aí as tradições ideológicas são importantes para isso. Estudá-las, inclusive, são importantes para entender. Bom, o que eu penso? Então, eu diria que vocês, sem eu conhecer direito vocês, mas só tendo algumas informações de onde eu tô, eu tenho certeza que vocês consideram o mercado quase um sinônimo de sociedade. Eu tenho certeza que vocês consideram as trocas uma condição natural que faz a sociedade existir. Eu tenho certeza que vocês consideram o lucro, por exemplo, não algo imoral, mas um resultado, inclusive, que não é só de interesse individual, mas proporciona um progresso coletivo, porque a sociedade acaba tendo bem-estar graças a esse indivíduo empreendedor. Eu tenho quase certeza que vocês também consideram o mercado um agente pacificador, onde os estados possam, portanto, trocar economicamente e não entrar em guerra. Enfim, tudo isso por quê? Não porque eu perguntei para vocês, mas porque eu conheço da tradição doutrinária que eu imagino que muitos de vocês compartilham de alguns elementos. Claro que existem divergências internas, obviamente, e a gente pode até entrar nessas divergências. Mas, veja, essas tradições, né, socialismo, liberalismo, conservadorismo, e a gente não entrou especificamente em nenhuma delas, digamos, elas vão trazer categorias importantes para a gente entender a política. E entender como eu falei, quais são as nossas prioridades. Então, apesar de eu ser socióloga,
né? E a gente geralmente associa sociólogos a um campo político específico, a uma visão doutrinária específica. Eu vim de uma família de comerciantes, de classe média baixa, minha mãe tem 4ª série, o estudar não era, assim, uma coisa considerada... assim, estudar sem função era uma coisa meio que de vagabundo. Mas, veja, eu também numa família evangélica, então aquele ethos protestante também do trabalho. Não é que eu me descobri uma liberal. Não foi isso. Foi na escola de ciências sociais, eu descobri essa tradição moderna que se desenrola como uma doutrina liberal, e várias das minhas visões de mundo, né, realmente cabiam naquela tradição. Nem todas, mas a maioria delas. Então, eu continuo sendo a Marise, eu não limitaria a minha experiência, a minha identidade como eu sou a liberal. Perfeito. Eu acho, inclusive, isso um dos maiores erros da nossa sociedade, né? A gente é a nossa ideologia. Eu acho que, do ponto de vista político, claro que tem relações a coisas mais profundas, digamos, de como eu vejo o mundo, mas do ponto de vista político eu me considero uma liberal, por X, Y, Z. E essa tradição, e também acho outra coisa importante, por que eu geralmente não respondo o que é ser um liberal? Porque senão parte de uma decisão arbitrária do que eu considero razoável. Eu decidi que eu vou ser a partir. E fica estético. Então, ser liberal é ser do mercado financeiro. Um sociólogo, né? Não podemos ser assim, não pode. Então, o ser, a gente não consegue observar empiricamente o ser. O que eu posso dizer é que, bom, a tradição liberal é aquela que eu me identifico, mas eu não determino ela. Ela é uma tradição mesmo. Ela é uma tradição que eu consigo enxergar através de agendas políticas, de história de partidos, história de líderes políticos e até mesmo essa fonte de filosofia política. Então, ideologia, gente, eu reforço. A gente não pode considerar também que não existe, por exemplo, não existe verdade, não existe ciência, tudo é ideologia. É errado esse tipo de coisa. Eu acho que existe um mundo fora da ideologia, existe um mundo fora dos dilemas estritamente políticos. Eu reforço, talvez isso seja até uma posição moral minha, eu acho, não politize a sua família, né? Mantenha pelo menos mantenha aquilo que, bom, talvez seja importante para você, que extrapole a política, né? Pense também fora das categorias políticas, não se restrinja à vida política. Para alguns isso seria considerado uma despolitização, mas eu falo mesmo que a politização da vida privada acho que um dos resultados, um dos motivos da nossa violência, que a gente tem hoje, né, de mal-estar. Mas, de qualquer maneira, entenda a ideologia como algo importante para reconhecer até por que há o conflito. Exemplo. Por que para um determinado partido o capitalismo e o aprofundamento do capitalismo é uma tragédia e por que para outro determinado partido é a solução? O que acontece com o Brasil é que ele não é capitalista. E para outro, o que acontece com o Brasil, que é o problema do Brasil, é ele adotar em alguma medida esse projeto capitalista. Então, gente, está na ideologia. E nesse cenário de esquerda e direita, a compreensão da política que se a gente abandona e fica com tabus em relação a isso, ou ainda fica numa condição muito de purista, né? Ser liberal é meio que uma checklist, ou socialista é uma checklist que, então, se a realidade não corresponde a essa checklist, é a realidade que está errada e não é a checklist. Mas essas categorias são importantes. Então, eu acho que assim, a gente pelo menos definiu aqui alguns termos, ideologia, esquerda e direita como categorias transitórias, mas que fazem muito sentido para entender a política, sendo, no caso, as ideologias, essas doutrinas, essas tradições que nos orientam, que dizem muito, inclusive, sobre como nós... Perfeito, aqui chegou a frase que eu queria. A ideologia, ela determina nossas concepções sobre a vida política. Então, existem uma concepção da vida política para um liberal, concepção para a vida política para diferentes socialistas, e eu acho que é disso que a gente está tratando hoje. Qual é a concepção sobre a vida política, por exemplo, da direita brasileira?